Olá, viva! Já está no ar o programa que lhe fala do novo, raro, inédito. É claro que é TPA Ciência. Hoje vamos falar da produção científica e os influenciadores digitais. As redes sociais desempenham um papel crucial na divulgação e discussão de pesquisas e no esclarecimento da sociedade. Principalmente contribuem para combater a disseminação de fake news e informações distorcidas. As sociedades, elas crescem com o apelo à ciência. Por mais grande, por mais rica que seja uma sociedade, um país, um estado, uma região, nenhuma sociedade cresce se não tiverem pessoas que dominam conhecimento técnico-científico. E eu vou dar aqui um exemplo. As ciências naturais, vamos chamar de antropologia, astronomia, não, as ciências naturais são astronomia, tem a astronomia que cuida dos astros e muito mais, e temos as ciências sociais. Vamos falar de psicologia, história, literatura, essas coisas todas. Vamos sair das ciências sociais, vamos para as ciências da computação, que estamos na era da computação. Vamos dizer, as ciências da computação vão trazendo mais inovação. É que, Leda, se nós pegarmos cada pesquisador de uma área, sentar com eles e começar a pensar a Angola, cada um vai trazer uma contribuição científica, uma contribuição técnica que vai produzir transformações sociais. O grande problema está onde? Está em todos querermos estar na linha da frente. Isso deve efetivamente acabar. Todos têm que trabalhar do jeito que temos autores a fazerem vídeos no YouTube, a explicarem vários assuntos. Eu conheço muitas na internet, eu também faço isso. Esse processo intensificou-se ao ponto de cientistas, antes reclusos aos laboratórios ou à universidade, ou surgindo apenas como fontes da imprensa, tornaram-se influenciadores digitais de destaque, criando canais e perfis de vídeos e podcasts, ou mesmo dando longas entrevistas aos mais variados podcasts. Além de influenciador digitais, existe influenciador científico. Muita gente chama só todo mundo influenciador digital, sim, mas é preciso destrinçarmos aqui esse aspecto. Influenciador digital, ele é um indivíduo focado no entretenimento, na moda, focado em showbiz, vidas, entretenimento, aquilo tudo. Estes visam simplesmente aumentar o número nos seus canais. Isso é influenciadores digitais. Eles não educam a sociedade, eles transferem conhecimentos da sua vida, transferem o seu know-how em relação a como acorda, como dorme, a roupa que veste, a comida que ele come, tudo isso ele gera uma influência e a população, com toda aquela fragilidade que existe, vai pondo like, vai partilhando, porque as histórias conectam. É uma influência mais comercial. A par deste influenciador, que é a maioria no mundo, temos um influenciador científico. Só que quando se fala influenciador científico, lá em casa talvez estejam a pensar, mas é preciso muito know-how. Mas eu vou esclarecer. Influenciador científico é um indivíduo que pode estudar na academia e ele domina aspectos, por exemplo, de sociologia, psicologia, história, literatura e muito mais, e ele usa este conhecimento para educar outras pessoas. A comunicação científica aproveitou-se de plataformas como o Twitter, o Instagram, o Facebook, o TikTok e o YouTube para disseminar informações científicas precisas e combater a desinformação. Esses influenciadores ganharam destaque devido à sua capacidade de traduzir conceitos complexos em linguagem acessível, construindo pontes diretas entre a comunidade académica e o público em geral. A ciência, de facto, ela tem vários ramos, é dividida em ciências naturais, ciências humanas, ciências sociais e muito mais. É com base nessas áreas da ciência que nós devemos começar a nossa abordagem. Divulgação é divulgação do científico que envolve regras. Um dos pilares fundamentais da divulgação científica é
há os artigos científicos. Primeiro, faz-se uma pesquisa científica onde começam os métodos, desde observação, experimentação, criação de hipóteses, criação de testar os resultados, só que esse material é muito bruto, é muito técnico. Logo, por ser tão técnico, é fundamental que ela seja espécie de traduzida, transformada em conteúdo mais leve, com certeza, no sentido de divulgá-la. E elas acontecem através de quê? Através de artigos científicos, que muitas das vezes o artigo procura dar clareza e apresentar os resultados da pesquisa, porque não adianta divulgar a pesquisa, porque a sociedade não vai entender, tem muitos aspectos técnicos. Logo, diante das pesquisas, especialistas em artigos fazem uma produção no sentido de esclarecer a opinião pública nacional e internacional quais são os fundamentos principais dessa pesquisa. As mídias sociais têm democratizado a divulgação científica, permitindo que pesquisadores partilhem as suas descobertas de forma imediata e interativa. Publicações acadêmicas, antes confinadas a revistas especializadas, agora alcançam audiências globais em tempo real. E aí é onde aparece a chamada divulgação. Revistas científicas, site ou portais de informação científica, depois temos também jornais científicos e hoje com as redes sociais temos canais de redes sociais voltada à educação científica. Esta realidade não apenas aumentou a visibilidade e o impacto das pesquisas, mas também promoveu a transparência e a prestação de contas na comunidade científica. Um dos maiores benefícios das mídias sociais na comunicação científica tem sido o engajamento do público. Os cientistas passaram, inclusive, a responder diretamente a perguntas e preocupações do público, dissipando mitos e promovem uma compreensão mais ampla da ciência. Esse diálogo bidirecional fortalece a confiança na pesquisa científica e encoraja o pensamento crítico entre os milhares de seguidores. A ciência, sim, é uma construção do conhecimento, mas quem produz conhecimento é o homem. Antes da ciência ser visada como método científico, primeiro havia a ciência, o conhecimento empírico. Como é que era o sol, como é que os nossos mais velhos faziam? Para plantar um determinado produto, eles sabiam que essa é época chuvosa. Eles não sabiam os meses, mas sabiam que nessa época eu não posso plantar determinado produto. E onde é que aparece a ciência? A ciência aparece para estes senhores e dizem assim, qual é a época onde vocês plantam? Nessa. O cientista chega e mapeia, diz assim, aqui eu tenho que criar um método. Então, a laranja não pode entrar nessa fase. O cientista, ele vem submeter-se daquelas pessoas que já dominavam a humanidade, os nossos ancestrais. Então não podemos achar a ciência como um bicho de 7 cabeças e ao mesmo tempo nunca podemos desvalorizar quem tem muito mais idade que um pesquisador, um mais velho. Um mais velho, na verdade, é a ciência em pessoa. A ciência traduzida no conhecimento e na experiência, porque a própria experiência é uma questão científica. Então, basicamente, apelo o valor aos nossos mais velhos, ouvir bastante. Eu, quando sento ao lado do mais velho, eu procuro não ler, não dizer, não pisco. É ouvir atentamente. Eu valorizo e tenho muito amizade mais adultas do que propriamente da minha faixa etária, porque eu considero como os livros que muitos não querem acessar. Apesar dos benefícios, as mídias sociais também apresentam desafios significativos para os cientistas. A simplificação excessiva de conceitos complexos certamente vai levar a equívocos ou interpretações erradas. Além disso, a disseminação de informações não verificadas ou sensacionalistas pode reduzir a credibilidade da ciência. Os cientistas enfrentam a difícil tarefa de equilibrar a acessibilidade com a precisão, garantindo que as suas mensagens se mantenham íntegras. Olá, viva, bom dia. Hoje vamos falar de um tema que a ciência exige que seja esclarecida. Vamos falar de influenciadores, cientistas zero. Influenciadores que têm imagem, têm algum
mérito no digital, mas que vêm para distorcer aquilo que é a realidade. Chamamos alguém que é influenciador, que é cientista e que pode, obviamente, falar com algum cunho, não só do ponto de vista daquilo que é o seu conhecimento empírico como científico, desta abordagem interessante. Trata-se do professor Gianni Ricciardi, a quem eu estendo o meu sinal. Professor, como está? Hoje vamos falar de um tema interessantíssimo e é importante que os nossos telespectadores prestem atenção para esta temática não menos importante. É, bom, comigo tá tudo bem, melhor ainda agora, né? E vamos falar sobre isso daí, porque é uma coisa que vai entrar no nosso dia a dia cada vez mais, vamos dizer, frequente, né? Então, o que acontece? Os influenciadores, eles precisam trazer fluxo de acessos aos canais deles para poder vender seus produtos, serviços, vender a própria imagem, né? E para isso eles fazem uso de conteúdos que eles produzem, às vezes com base no conhecimento que eles têm, com base em alguma coisa que apareceu no mercado que eles acham interessantes. Esse é o dia a dia. Inclusive aqui no Brasil se estima que existam 10 milhões de influenciadores. É muita gente querendo chamar a atenção do público em geral, né? E aí o que aconteceu? Teve um influenciador ou uma influenciadora que publicou um material dizendo que vermes tinham relação com diabetes. E isso daí despertou o interesse, né? Porque o pessoal fica assustado. Puxa, então se eu tenho verme, vou ter diabetes, ou se eu tenho diabetes, vou ter verme. Então, essa correlação, ela chama a atenção. Duas médicas falaram, puxa vida, mas isso aí não era um vídeo de esclarecimento que verme não tem relação com diabetes. E publicaram esse vídeo para desmentir aquela notícia que era falsa, né, em relação à ciência. Não tem nenhuma evidência científica disso. A pessoa do canal se sentiu prejudicada. Falou, poxa vida, mas desmentiu uma coisa do meu canal, isso daí prejudica a minha imagem, etc. e tal, e abriu um processo na justiça. O processo tramitou e a juíza condenou a cientistas. Falou assim, olha, vocês não podem publicar uma coisa dessa porque prejudica a imagem do influenciador ou da influenciadora, né? E condenou. E não só a retirar o negócio, né? Mas ainda aplicou uma multa nas cientistas. A argumentação do juiz, que é aquele negócio, decisão de juiz. A gente não, a gente pode até ter uma opinião diferente, mas é válida, tem que ser cumprida, né? Então, no despacho da juíza, falou que essas cientistas usaram uma informação pessoal da influenciadora e prejudicou a imagem da influenciadora e, por isso, estavam sendo condenadas. Não entrou no mérito que aquilo que foi publicado da influenciadora era uma inverdade, que as cientistas estavam esclarecendo a população que não existia aquela relação de vermes com o diabetes. Então, é o pé que a gente está, né? Você tem um grupo, né? Aliás, um grupo não, né? 10 milhões de pessoas já não é um grupo, é uma nação dentro aqui do país, de influenciadores, que estão livres para publicar o que bem entenderem. Pode publicar coisa que é real, pode publicar coisas que são irreais, e se algum cientista for lá e reclamar do que foi publicado, falar, isso é uma inverdade, não sei o que e tal, e o influenciador se sentir prejudicado, já tem aí um precedente para o cientista ser condenado. Então, nesse jogo de ciência versus influenciadores, a ciência está perdendo. Influenciador um, ciência 0. Com certeza. Professor, que recomendação faria, aos influenciadores, particularmente aqueles que estão a falar sobre ciência, não influenciadores de de Uhum. outra natureza, porque existem influenciadores de todo o tipo, para dança, para dicas, para cozinha, para roupa, enfim, eu estou-lhe a falar dos influenciadores que estão a transmitir ciência. Que conselho daria a estas pessoas? Que é o seu caso, é o meu caso e de muitas outras pessoas que se identificam com a ciência e que querem a verdade da ciência. Eu vou falar por mim, né? Minha experiência é vocês verem se serve para vocês também, né?
Realmente, quando você nomeia uma pessoa, você pode ver que a gente falou uma série de coisas aqui, não falei nome de ninguém. Porque se você nomeia uma pessoa, se você identifica aquela pessoa de forma clara numa crítica, essa pessoa que se sentir prejudicada, se sentir ofendida, sei lá, pode abrir um processo contra você, e aí esse processo vai tramitar no juiz e tá na cabeça do juiz que vai decidir se você prejudicou ou não aquela pessoa. Para quem é cientista, é muito duro você escutar uma coisa ou ler alguma coisa que é um absurdo e ter de ficar quieto. Então, eu sei que as pessoas devem ficar assim, não, mas eu não posso ficar quieto diante desse absurdo. Mas você pode até responder. Aliás, eu acho que até deve responder, porque a população não é obrigada a acreditar em coisas que não são verdade, sendo que você sabe que aquilo ali tem uma outra face. Então, o que que eu faço? Procura mostrar a outra face daquilo ali, mas sem falar da pessoa que falou aquilo ali. Ou seja, procura tratar do conteúdo em si sem tratar da pessoa. Porque se você tratar da pessoa, você pode ser processado no âmbito de prejudicar uma pessoa, porque ela é como se fosse um artista, né? É como se eu pegasse um quadro o do Leonardo da Vinci e criticasse o quadro do Leonardo da Vinci, ele se sentisse ofendido, porque eu falei que ele não presta ou coisa parecida, isso aí vai num tribunal e dá um ganho de causa para o Leonardo da Vinci. Agora, se eu manter a minha crítica no quadro em si, olha, tem um traço aqui que, na minha opinião, não é adequado, ou tem alguma mensagem aqui nesse quadro que, olha, pela lei tal, pela norma X, ou pela ciência não sei o quê, ou seja, tem uma argumentação que seja sólida, mas sem ir para o lado da pessoa. O grande problema é a Com questão certeza. pessoal. Tanto a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais aqui no Brasil, quanto o GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados lá na Europa, ela protege muitos dados da pessoa. Então, cuidado com isso. Não, Uhum. não é que agora, puxa, então agora a gente tem que escutar qualquer besteira e ficar quieto. Isso é muito difícil para quem é cientista. Então, não é assim, mas cuidado porque o cientista pode falar o que quiser, mas não sobre pessoas, porque aí você está sujeito a ter um processo criminal. Com certeza. Professor Gianni, muito obrigada por este esclarecimento. Quer dizer, todos nós vamos ficar atentos, e saber, ver o que é verdade, o que não é, comparando com outras teorias, porque a ciência, é feita de várias opiniões, e sabermos qual é a linha que eventualmente queremos seguir e acreditar na linha que nós temos como fonte de inspiração. Assim é a Uma coisa que é ciência. interessante, Sandra, Sim, sim. quando você vai publicar alguma coisa, passa o link de onde veio aquela notícia, aquela coisa, um link Informação. de revista, de jornal, para Exato. mas olha, isso aqui eu não estou inventando, isso aqui veio dessa notícia do jornal. Aí, em cima dessa notícia, aí você comenta algumas coisas ali, que é para ficar claro que, olha, eu não estou inventando, isso aí não é uma coisa que está saindo da minha cabeça ali, não estou inventando uma fake news. Tem aqui a Com notícia, tem certeza. aqui um comentário a respeito. Cuidado no comentário para não ser nominal, né, as coisas, procurar se ater à notícia, porque aí é você falando sobre aquela notícia. Não estou falando sobre a pessoa, não estou falando sobre ninguém, né? Se alguém tiver alguma coisa, eu falo assim, olha, isso aqui, notícia, eu li essa notícia e estou comentando uma notícia aqui. Com certeza, com certeza. Professor Gianni, muito obrigada. Mais uma vez, agrega valor ao nosso conhecimento, dá-nos assim respaldo para aquilo que serão as nossas pesquisas enquanto influenciadores, porque nós todos somos influenciadores de alguma forma e é importante ter responsabilidade por aquilo que publicamos. Muito obrigada Sim. por esta aula, mais uma vez, e até a próxima oportunidade. Até a próxima, até a próxima. E agora vamos saber o que o mundo da tecnologia, em termos de notícia, nos traz para o dia de hoje. A seguir, notícias online.
Ora viva Sandra, saiba que Luanda foi palco da Semana Global do Empreendedorismo 2024 sob o tema Empreendedorismo para Todos, uma iniciativa da empresa Acelera Angola e do Clube Misha, que tem como objetivo promover o empreendedorismo em todo o mundo. A carteira digital Unitel Money movimentou de janeiro a setembro deste ano mais de 50 mil milhões de kwanzas, um resultado positivo para o serviço Mobile Money. Fora de portas, saiba também que a Nigéria e o Reino Unido uniram-se para combater a cibercriminalidade no âmbito de uma parceria estratégica mais alargada entre os dois países. Fica ligado ou ligada para mais notícias do mundo digital aqui, neste programa. E vamos a um breve intervalo, já voltamos com esta interessante abordagem. Hoje estamos a falar dos influenciadores digitais que produzem conhecimento científico e que têm nas plataformas digitais o melhor meio de propagação. Mas existem também aqueles que, sem conhecimento científico, estão nos mesmos meios para propagarem mentira. O influenciador digital exerce um papel de orientador aos seus seguidores sobre determinadas marcas e serviços. Um trabalho com grande impacto nas redes sociais, pois as pessoas não são apenas influenciadas por marcas, mas também por atitudes e comportamentos. Eu tento, neste momento, fazer uma abordagem dos poetas angolanos. Porquê? Porque acho que a nossa juventude necessita urgentemente de métodos variados de ensino. Procurei as redes sociais porque, logicamente, que a minha formação não me permite ser professora numa escola. E então eu resolvi fazer isto nas redes sociais. Porquê? Porque se nós tentarmos utilizar a rede social para divulgar aprendizagem, para ensinar aquilo que o que são as nossas raízes, o que é a nossa cultura, o que é a escrita angolana, somos de uma riqueza extraordinária. Tão extraordinária que a escritora e pesquisadora Carla Alves, como bem disse, usa as redes sociais para divulgar pesquisas ligadas a escritores angolanos e não só. A rede social para mim serve exatamente para ensinar. Ensinar, neste momento eu debrucei-me sobre a poesia angolana, sobre a história dessa poesia e é isso que eu tento divulgar no momento. Logicamente que ainda não tenho muitos seguidores, não tenho. Porquê? Porque é o tal problema. O que interessa nas redes sociais, para onde as pessoas se debruçam, é exatamente assuntos que nem sequer às vezes tratam devidamente, que não procuram a verdade, se a notícia é verdadeira, se a notícia existiu. O interesse por assuntos que não agregam valor e que muitas vezes deturpam determinados temas faz com que os influenciadores digitais científicos não tenham tanta expressão nas redes sociais. Não é qualquer um que tem acesso ao livro, à internet, mas penso que qualquer pessoa hoje em dia tem um telemóvel, qualquer pessoa vê as redes sociais, por isso talvez fosse uma forma de chegar a Angola. Eu não quero chegar a Luanda, porque Luanda não é Angola. Eu quero chegar a Angola, e Angola é extensa. Então eu quero chegar a todo o tipo de juventude, de forma a conseguir que ouçam, notem que existem escritores, existem poetas angolanos divinais. Neste trabalho de divulgação, Carla Alves começou com a renomada escritora Alda Lara pelo seu percurso na literatura nacional. Mas Alda Lara para mim é uma das bases
da nossa literatura. Quer queiramos, quer não. A seguir temos, por exemplo, o Ernesto Lara Filho, temos o Manuel Rui, temos Agostinho Neto, logicamente, mas eu geralmente não falo muito de Agostinho Neto porque todos nós temos como referência o poeta Agostinho Neto. É o poeta maior e por isso não há muito que eu saiba dizer acerca de Agostinho Neto que já não tenha sido dito. Agora, existem outros poetas, existem poetas que necessitam de ser divulgados. E como a poesia é uma forma de expressão marcada pela subjetividade, que tem como objetivo revelar pensamentos, sentimentos e estado de espírito, ela retrata algo pela ótica da imaginação do poeta e do leitor. Mais um motivo para a divulgação científica e histórica de temas narrados em poemas e poesia, no sentido de levar conhecimento e mudar mentalidades. Por exemplo, há poemas que, se nós lermos com atenção, dentro das palavras que lá estão, existem conhecimento, existe passagem desse conhecimento ao público que o lê, sobre a nossa história, sobre a nossa vida em Angola. Se nós escrevermos Imbondeiro, vocês sabem que, por exemplo, em 1976 em Portugal, mandaram-me de uma sala de aula para fora porque eu disse que o fruto do imbondeiro se comia. Por isso, falta de conhecimento. Por isso, é nestas situações que é necessário nós, mais velhos, dedicar-nos a dar o nosso conhecimento sem medo e sem problema. Mas também não podemos falar só porque nos queremos evidenciar ou dar a conhecer. Não é esse o interesse. O interesse é mesmo que o jovem aprenda. A Nacional da Literatura, do melhor que o país tem, é para Carla Alves um dever patriótico. Ninguém nasce ensinado. Eu não nasci com o conhecimento que tenho hoje. Fui aprendendo ao longo da vida, não é? Na faculdade, na escola, nós aprendemos aquilo que os professores, as matérias que nos ensinam. Depois, se nós juntarmos o nosso conhecimento de vida àquilo que aprendemos, e se o soubermos e conseguirmos divulgar, se tivermos forma de o divulgar, é para isso que servem as redes sociais, na minha ótica. Carla Alves encontra-se em todas as plataformas digitais. No Instagram, por exemplo, podem localizá-la como carla.lacerapt. Natural do Ambo, Carla Alves é autora do livro com o título Sozinha, lançado em janeiro de 2023. E agora vamos saber o que as outras realidades nos dizem sobre a produção científica e os influenciadores digitais. Durante as nossas pesquisas em outras realidades sobre esse tema, enfrentamos vários desafios, especialmente na escolha de um influenciador digital científico. Dentre os muitos influenciadores científicos encontrados, o desafio maior foi selecionar alguém com uma história impactante, capaz de mostrá-lo que é possível gerar engajamento criando conteúdo sobre ciência. Foi assim que elegemos o brasileiro Domingos dos Santos Neto, de 24 anos. Natural de Aceilândia, estado de Maranhão, o jovem destaca-se como influenciador digital voltado para a divulgação científica. Vindo de uma família humilde e criado em áreas rurais, Domingos enfrentou inúmeras dificuldades, mas nunca perdeu a paixão pelo conhecimento, em especial pela matemática e astronomia.
Com criatividade e persistência, conquistou milhares de seguidores nas redes sociais, ao partilhar experiências e experimentos científicos de forma acessível e descomplicada, encantando o público com sua habilidade em simplificar teorias complexas para todos. O fascínio pela ciência começou cedo para Domingos. Motivado pelo pai em observar as estrelas e a ler ainda criança, ele desenvolveu um interesse profundo pelo universo. Desde os 12 anos, sonhava em construir um telescópio e, após anos de tentativas, conseguiu realizar esse sonho de uma forma caseira. O toque, ele rapidamente atraiu seguidores curiosos sobre ciência, em especial pessoas de baixa escolaridade, mostrando que o conhecimento pode ser acessível e compreensível para todos. Os vídeos de Domingos viralizaram justamente pela autenticidade e simplicidade com que ele aborda temas científicos. Seus conteúdos incluem desde experimentos de física e química com materiais caseiros até explicações fascinantes sobre o universo e as estrelas. O objetivo de Domingos é inspirar pessoas a descobrir a ciência no cotidiano, mostrando que todos podem aprender e explorar esses assuntos, mesmo sem uma formação. A popularidade de Domingos no TikTok, onde acumula centenas de milhares de curtidas, reflete a relevância do seu trabalho. Ele destaca-se por ir na contramão dos conteúdos mais comuns da plataforma, a priorizar o aprendizado e o despertar da curiosidade científica. Para Domingos, não se trata apenas de conquistar visualizações, mas de contribuir para que pessoas entendam e se interessem por temas que muitas vezes lhes pareciam complexos e distantes. Domingos utiliza uma abordagem prática e envolvente para ensinar conceitos matemáticos, sua maior paixão. Sua habilidade com números e teorias o levou a conquistar medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas e a buscar soluções para problemas matemáticos complexos, como a conjuntura de Legendre. No entanto, ele considera sua maior realização ajudar as pessoas a compreenderem a matemática de forma intuitiva e divertida. Apesar de sua paixão inicial estar na matemática, Domingos também conquistou uma base sólida em física e química. A construção do telescópio foi fundamental para essa mudança, pois ele percebeu que podia ensinar experimentos simples e práticos a outras pessoas, inspirando-as a explorar suas próprias curiosidades científicas. Com apenas R$37, ele criou um telescópio caseiro que é capaz de observar partes da Lua e as luas de Júpiter, mostrando a potência que a ciência tem de transformar mesmo com recursos limitados. A presença de Domingos nas redes sociais tem um impacto significativo na educação de muitos jovens e adultos. Seus conteúdos são acessíveis, práticos e podem ser reproduzidos em casa, o que permite que qualquer pessoa experimente a ciência na prática. Ele se tornou uma referência de como a tecnologia pode democratizar o ensino e tornar o aprendizado algo interativo e inclusivo, rompendo barreiras e inspirando cada vez mais pessoas. Em encontros com estudantes de escolas públicas, Domingos compartilhou sua trajetória e mostrou a importância de acreditar na ciência e no poder do conhecimento. Ele faz questão de enfatizar que aprender ciência pode ser divertido e aplicável no cotidiano, incentivando estudantes a olharem para a matemática e a física com menos receio e mais curiosidade. Essa proximidade e empatia fazem dele um influenciador científico que inspira muitos jovens.
Com uma visão de futuro que inclui grandes descobertas na área de matemática, Domingos sonha em se tornar professor e continuar a sua missão de ensinar e divulgar ciência. Ele acredita que cada pessoa tem potencial para alcançar grandes realizações e espera, com o seu trabalho, motivar outros a persistirem nos seus sonhos, independentemente das dificuldades. Sua trajetória mostra que a ciência pode transformar vidas e que o conhecimento é uma ferramenta poderosa de inclusão e mudança. O sucesso de Domingos dos Santos Neto é um exemplo de como a divulgação científica pode impactar positivamente a sociedade. Seu trabalho abre portas para que mais pessoas tenham acesso a um conhecimento que antes parecia reservado a todos. Ao democratizar o aprendizado, ele cumpre um papel fundamental na construção de uma sociedade mais curiosa, informada e aberta ao saber, tornando-se num verdadeiro promotor da educação e da ciência em um país que tanto precisa. Estamos de volta e agora vamos até o ABC das coisas. A ideia é despertar nas crianças o gosto pela informática e o manuseamento de ferramentas ligadas às ciências da computação. Nesta altura, as crianças estão a aprender um pouco mais sobre o funcionamento de satélites. Sabe-se que os satélites são usados em vários campos do saber, desde a agricultura, a medicina e também no ramo da ciência e da academia. Eu vou à conversa com o Jerônimo. Jerônimo, diga uma coisa, até agora o que você já aprendeu? Aprendi a definição do CANSAT. O que é o CANSAT? O CANSAT é a representação de um satélite em miniaturas de 300 gramas. Os pequenos vieram de vários bairros de Luanda e aprenderam ações práticas de processamento de informações com recurso à eletrônica. Aprendi sobre os CANSATs, aprendi que os CANSATs servem para ajudar os entusiastas e não só. Aprendi sobre aprendi a programar vários jogos, várias histórias, várias coisas. Também estou a aprender sobre a realidade virtual. Relacionado à sobrevivência. Como é que ela funciona? Imaginando você está na floresta, você tem que pegar a bandeira para conseguir ir para outro estágio. Cerca de 50 crianças beneficiaram do projeto neste final de semana prolongado, mas todos os sábados e domingos. Uma vez que a programação não é uma lógica, eu acredito que o meu filho aqui vai conseguir desenvolver a lógica de pensamento. E cabe a ele decidir o que vai fazer, mas o que é muito benéfico, uma criança ter conhecimento de programação e educação espacial. As tecnologias de comunicação e informação são necessárias para o mundo real, são aplicadas em várias áreas da vida social. Nós entendemos que as nossas crianças, por ser feriado prolongado, existem muitas atividades que possam ser desenvolvidas. Então, por isso surgiu o fim de semana na computação, onde nossas crianças aqui estão praticando sobre programação, criação de jogos, animações em 3D. Nossas crianças estão mergulhando na área de tecnologia espacial. Os meninos estão aprendendo sobre pequenos satélites. Além dos pequenos satélites, estão aprendendo também sobre a construção de foguetes espaciais. Crianças hoje, adultos amanhã, com conhecimentos adquiridos para desempenhar múltiplas funções. Manter a cidade limpa continua a ser um desafio que deve envolver toda a sociedade. Uma tarefa que pode ser feita de forma simples, mas que também exige alguma técnica. Por isso, a Agência Nacional de Resíduos Sólidos, em parceria com algumas empresas, desenvolve um trabalho de educação ambiental para as crianças. Para além da separação do lixo, as educadoras e as crianças projetam transformar os resíduos sólidos em materiais recicláveis. Nós aqui já tentamos trabalhar com as crianças em reciclagem,
todo o rolo de papel higiênico, cartões de ovos, desde pacote de leite, nós aqui não deitamos fora, reciclamos. Então havia a importância de ter aqui pessoas especialistas na área para passar o conteúdo da melhor forma possível. São crianças dos 0 aos 5 anos, mas que começam já a ter noções de como se deve tratar do lixo por meio de mensagens e músicas de educação ambiental. Sempre uma satisfação falar para um grupo mais jovem. Isto para nós é de grande valia porque estamos a implementar o que se foi programado a nível anual, o que tem estado a ser implementado ao nível do país. E recebemos esse convite do Planeta J, não é? E no âmbito do apoio institucional a agência respondeu. E estamos aqui a lançar um dos muitos projetos que a agência tem. Os parceiros desta empreitada, que é a educação ambiental, trazem do Brasil experiências que podem garantir um futuro próspero na reciclagem dos resíduos sólidos. A gente está trazendo uma nova forma, em vez de separar os recicláveis em 4 partes, a gente está convidando a separar, as donas de casa separarem os resíduos em 2, em úmidos e secos. Os úmidos são aquele lixo comum da casa e os secos é o papel, o metal e o plástico, os bidons principalmente, que se encontra muito nas valas e nas ruas, exatamente porque é um clima quente e há um alto consumo de água. Mais de 50 crianças do Jardim de Infância participaram do momento de instrução ambiental com muita diversão e dança. As crianças aprenderam como separar os resíduos em cada contentor de lixo. O momento que segue é dedicado ao anexo tecnológico. Com o aumento de ameaças cibernéticas e sofisticação de ataques, é necessário adotar abordagens inovadoras para proteger os ativos digitais com segurança e evitar, sobretudo, a transação financeira ilícita, encriptação de dados, que ocorre na sociedade angolana. Vou falar num exemplo, algo que são os deepfakes. Imaginem alguém simular, neste caso, que é o CEO de uma organização, com a sua imagem, com a sua voz, a pedir a um dos seus colaboradores para, por exemplo, fazer uma transação em seu nome. A verdade é que é difícil de detectar. Os números que nós temos não são estatísticas nacionais, como eu disse, vou repetir aqui, mas nós temos números muito assustadores. Por exemplo, hoje há organizações, por exemplo, com infraestruturas críticas, como fornecimento de energia, de água, da banca, que sofrem ataques como ransomware, que basicamente encriptam os dados e tornam eles inacessíveis para para aqueles que são os consumidores. Com vista a tomar medidas de prevenção e traçar a estratégia comum, Angola acolhe a 4ª edição de cibersegurança. A estratégia nacional está em fase final. Já foi feita, né? Já foi feito o esboço da estratégia. Neste momento, a estratégia já está em conformização com o gabinete jurídico e, num futuro breve, virá consulta pública para termos, então, o contributo da sociedade em geral. A inteligência artificial é a tecnologia que permite que as máquinas possam reproduzir competências humanas e ela está exatamente no nosso dia a dia e podemos encontrá-la exatamente nas placas publicitárias, Smart TVs e aplicativos de controle de rotas. No setor de mobilidade, por exemplo, a inteligência artificial ajuda na optimização de rotas. Nem sempre a rota mais curta é a mais rápida. Então, nesse caso, em mobilidade, a inteligência artificial tem um papel de analisar o tráfego em tempo real e sugerir aos condutores, por exemplo, a rota mais rápida, então tornando a corrida não só mais rápida, mas mais barata também. No universo cibernético existe uma luta entre as pessoas que se dedicam intensamente a solucionar problemas e criar soluções que envolvem tecnologia, computação e informática, tudo por conta dos hackers do bem e do mal. Temos os hackers do bem que são mais focados em proteger. Então, por exemplo, nós podemos ter instituições como bancos que têm pessoas internas ou serviços terceirizados que vão assegurar os dados dessas pessoas. E temos os hackers do mal, que são os malfeitores que geralmente tentam atacar esses sistemas,
para benefício próprio, como roubo de senhas, identidades e até mesmo valores monetários. De modo a elevar a proteção dos dados e a automação, os especialistas defendem unificação para se evitar vazamento. Atualmente, cada um tenta recolher os dados e processar da sua forma. Isso cria aqui um risco para a segurança cibernética também e a partilha de dados. Então, se houver uma forma centralizada, também vai haver uma forma única de ter acesso a estes dados. O evento, que arrancou nesta terça-feira, conta com a participação de especialistas de Angola, Brasil, África do Sul, Nigéria, Portugal e São Tomé e Príncipe. A banca é no setor financeiro que mais ataques cibernéticos teve, a seguir a educação. A revelar estes dados, Annalise Ferreira, da Checkpoint, revelou a necessidade de mais aposta em cibersegurança. Por outro lado, a gestora revelou que é necessário retirar o país da lista dos mais visados em ataques do género. Verificamos que tivemos um acréscimo considerável a nível de ataques em Angola. E quando falamos de ataques, são tentativas nos sistemas das organizações. Não quer dizer que são ataques bem-sucedidos, porque não temos os dados. Vamos supor, uma empresa quando é atacada, esta empresa não divulga que foi atacada. Então, o que nós podemos fazer é nossos sistemas recolhem esta informação das tentativas de ataques. Annalise Ferreira reconhece que não é barato apostar no sistema de segurança cibernética, porém a sofisticação dos ataques exige investimento constante. Nós temos que estar preparados constantemente para fazer face a esses ataques. Então, a questão de orçamentos e disponibilidades também, de alguma forma, também as empresas também afetam as empresas, não é? A olhar para os perigos à vista, Osvaldo Franco realça a necessidade de se olhar o investimento na segurança cibernética como um fator de segurança e não como gastos desnecessários. Importante para quem esteja nos lugares decisórios analisar sempre o prós e o contra. Por isso, a necessidade de cada vez mais investirmos no mundo das tecnologias da informação e da cibersegurança. Estamos a dar passos significativos, ainda falta muito, a competência temos. O que nós precisamos fazer é tentar buscar agora a proficiência técnica no que envolve a matéria de tecnologia. A aplicação da inteligência artificial para a segurança foi um dos temas analisados no último dia do Cyber Security Summit 2024. O CISP, contrariamente a isso, vê a IA como um fator não tendencial atendendo à evolução tecnológica, mas sim uma necessidade emergencial face à globalização e os adventos da tecnologia como... É sem dúvida, como eu disse na edição passada, é uma faca de dois gumes, né? Ela pode ser utilizada ao benefício da segurança da informação, como também pode ser utilizada para prejudicar a informação. Por isso é que nós trouxemos esse tema hoje, vemos como é que a inteligência artificial vai impactar a segurança da informação, tanto no sentido positivo como no sentido negativo. A quarta edição do Cyber Security Summit 2024 analisou as mais recentes tendências e desafios no campo da cibersegurança e da segurança da informação em Angola e no mundo. Os influenciadores digitais e a produção científica a encerrar esta edição do TPA Ciência. Já sabe que pode continuar a acompanhar-nos em www.tpa.oo, www.tpa.online, pelo Facebook TPA Oficial, pelo TikTok, Instagram e YouTube TPA Online. TPA somos todos nós. Até a próxima semana.